Estamos começando mais um programa Personalidades. Hoje, com uma personalidade diferente, uma personalidade que vai trazer para você algo da Bíblia. Nós vamos falar um pouco sobre vida, sobre etimologia, sobre algumas coisas importantes para que você possa desvendar algumas coisas para o seu coração. Mas eu quero lembrar você também que o programa Personalidade está à sua disposição dentro do nosso site, o portaldenegócioses.com.br. Ali você encontra TV Portal, você encontra ali o programa Personalidade. Ali estará à disposição todos os nossos programas e você pode escolher aquele que você quer assistir. Também temos no nosso canal do YouTube. Eu também quero convidar você a frequentar as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. E ali você encontrará tudo aquilo que estamos disponibilizando para você. Como uma plataforma do Portal de Negócios do Espírito Santo, o programa Personalidades vem apresentar ícones da economia capixaba, gastronomia, turismo, setor público e privado, nos quais você e eu podemos ficar antenados do que acontece no nosso estado. Estamos aqui para você realizar bons negócios e que juntos possamos produzir um Brasil cada vez melhor. Estamos começando o programa Personalidades com uma personalidade incrível, Pastor Leonardo Andrade. Bem-vindo ao programa, Pastor Leonardo. Obrigado, Pastor Jário. É um prazer estar com o senhor aqui no programa. E esse prazer se estende a todos os nossos telespectadores e é uma satisfação estar nesse programa que é bem visto por todos aqueles que são capixabas e são personalidades e que apoiam as personalidades aqui do nosso estado. Que maravilha! O nosso programa, eu tenho uma notícia para você, o nosso programa é visto no Brasil inteiro. Nós somos capixabas, estamos aqui trazendo personalidades capixabas, mas nosso programa tem sido assistido no Nordeste, no Norte do Brasil, e muito aqui no estado do Espírito Santo, mais de 70% no estado. Nossa audiência está crescendo e, graças a Deus, nós temos apresentado personalidades que têm mudado a vida do capixaba. Mas eu quero falar com você hoje a respeito de uma coisa muito séria, que é a vida humana. Muitas pessoas pensam que a vida humana ela é uma coisa simples, mas não é tão simples assim. Porque a vida, ela nasce na Bíblia. E eu queria que você trouxesse assim, uma contextualização sobre esse assunto. Não vou dizer que você deve abrir o leque muito não, porque senão nós vamos passar o programa inteiro só nesse início. Pastor, o homem é um ser até complicado, né? Logo pela sua existência, pela a composição humana já o torna difícil. E o seu próprio organismo já é complexo e somente Deus para trazer à existência um ser de tamanha magnitude. O cérebro humano é fantástico, melhor que um computador. E dentro da composição semita, o ser humano ele nasce de várias formas, mas só na composição semita bíblica que ele encontra uma razão realmente do que ele é. Na composição egípcia, o homem ele foi criado por Atom, que é o deus Sol. Já na composição mesopotâmica, né, os textos ugaríticos, cuneiforme, relata que o primeiro homem se chama Adapa. É uma coincidência muito grande, porque o primeiro homem na Bíblia se chama Adão. E esse nome Adão já dá a composição do próprio homem, porque Adão ele pode ser vermelho, ele pode ser Senhor, ele pode ser Dan, que significa sangue no hebraico. Então o homem ele é formado de tudo isso. Então o homem é isso. A palavra Adão ela significa terra vermelha. Então o homem, né, ele é isso, ele é essa terra vermelha, composto, né, de corpo, alma e espírito. O corpo é a própria terra, né? E a composição imaterial é a alma e o espírito. A mulher não é diferente. A mulher não é um clone do homem. Ela foi retirada
através do sono, né, que Deus fez com Adão e retirou da costela e fez a mulher. A palavra Eva no hebraico é vida. E quando fala que Deus criou a mulher ali, criou para ser ajudadora do homem, o termo é Etzer. Etzer é o mesmo termo lá usado quando o salmista diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A palavra socorro é Etzer. Ou seja, a mulher foi dada ao homem como uma ajudadora. Na verdade, a mulher é o nosso socorro, né, pastor? Verdade. Eu fico pensando aqui, você que está nos ouvindo, você está ouvindo ele falar de grego, de hebraico. Esse homem aqui é um homem que sabe grego, hebraico, aramaico, é um estudioso da palavra de Deus, é um estudioso de línguas e conhece latim também, não é isso? Um pouquinho de latim. E uma das coisas que me chama a atenção quando falamos em composição da vida humana, sobre o homem, quando Jesus disse que nós precisamos nascer de novo, eu quero ver o que você vai me dizer agora. A palavra é palegência. E eu queria que você explicasse um pouco melhor, porque eu tenho uma explicação sobre palegência como uma recriação, mas não do homem, divina, sobre a vida do homem. Mas eu queria que você trouxesse isso de uma forma mais etimológica, que você criasse assim para nós uma expectativa de entendimento melhor do grego, do hebraico, o que você quiser nos explicar. Sobre a palavra palegência, essa recriação. O homem, quando Jesus faz essa citação, ele está querendo colocar na cabeça do homem, né, principalmente dos fariseus, saduceus, todo aquele grupo político, né, do primeiro século, a necessidade de um novo nascimento. Mas como viria esse novo nascimento? Tanto é que os judeus chamam Ben Gurion Nicodemos, né? Nicodemos, ele se espanta, mas será que eu terei que voltar para o ventre da minha mãe? Isso por causa da etimologia da palavra, porque realmente é nascer totalmente de novo. Ele está nascendo, ele está sendo gerado novamente, está recebendo os nutrientes ali do cordão umbilical e sendo formado novamente. Ele está uniforme ainda. O termo ele tem muito a ver com uniformidade. Ele está uniforme, ele está sendo gerado, ele está sendo dado à vida, está voltando, está se tornando um ser, né? Então ali é a formação do homem novamente. Então Jesus, quando ele chama a atenção para que o homem possa nascer de novo, e é curioso, pastor, porque ali é muito interessante. Ali ele tá direcionando ao reino de Deus. Porque no capítulo 3, versículo 3, fala da necessidade da pessoa, do novo convertido ali, ver o reino, só ver o reino. Mas já no capítulo 3, verso 5 do Evangelho de João, fala da necessidade de um novo nascimento. Quem não nascer da água não pode entrar no reino. E isso fala de reino também. É interessante, porque se nós observarmos, aí vai pensar, por que uma coisa tem a ver com a outra? Tem muito a ver, porque o reino ele é milenial, nós sabemos disso, né? O reino, quando virá a segunda vinda de Jesus Cristo, né? A segunda vinda é parousia, né? Parúcia, a segunda vinda não tem nada a ver com arrebatamento, é a segunda vinda, e quando ele vir, ele vai trazer esse reino para nós. Mas aquele que nascer de novo, ele pode ver esse reino. Ele pode. Mas aqueles que são batizados, tiveram um novo nascimento, uma vida regenerada, ele explica isso no versículo 5, ele fala que esse, além de ver o reino, ele pode entrar, ou seja, fazer parte do reino. Porque quem vai governar um líder geral é Jesus Cristo, mas a igreja de Cristo ela vai apoiar o Senhor nesse governo, e esses que se deixaram, né, submergir nas águas do batismo, esses, além de entrar, eles também vão governar nesse reino. Uma das coisas que me chama muito a atenção,
e que cria uma dificuldade para muita gente que, quando você fala sobre Bíblia, sobre Deus, é que as pessoas estão confundindo as coisas. Eu penso que elas estão confundidas, estão confusas. Eu preciso entender qual é o mecanismo de Deus. Eu não creio num Deus que constituiu escravos. Eu não creio num Deus que constituiu bonecos, marionetes. Mas eu creio num Deus que constituiu homens e mulheres com uma inclinação ao adorar. Deus cria o homem para uma glorificação própria. Deus tem que ser glorificado porque Ele é Deus. Existem estudos e pessoas que estão estudando por aí e que elas começam a desvincular o homem de Deus. E essa desvinculação eu acredito que seja uma coisa muito complicada, porque quando você trouxe essa palavra sobre o vermelho, sobre o sangue, sobre a composição de corpo, alma e espírito, a gente começa a entender que a Bíblia, na sua contextualização total, de começo, meio e fim, ela traz o equilíbrio do nascimento, da queda, da composição de Cristo dizendo, de braços abertos naquela cruz, dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, com o sangue dele, comprando a humanidade, dizendo, os seus pecados estão perdoados e por isso você pode fazer parte do meu reino, do reino de Deus, e com uma promessa de vinda vindoura. Mas hoje, quando a gente abre a Bíblia, em Gálatas capítulo 5, e que a gente encontra ali as obras da carne, obras do Espírito, e quando a gente vai para Romanos capítulo 1, 18 a 32, quando fala sobre a necessidade do compromisso, da necessidade de você entender que pessoas estão desafiando o próprio Deus com a sua concupiscência, com os seus desejos carnais e dizendo que querem ser iguais a Deus, eu fico parado pensando, que geração é essa que nós estamos vivendo? Quem é esse povo que está vivendo hoje com uma tecnologia na mão tão fácil para estudar, para buscar a palavra, mas não tem conhecimento porque não quer ter? Porque a Bíblia é a clara contextualização da vida humana nos dias de hoje. Nós temos visto pessoas defendendo tantas coisas, até o homossexualismo que a Bíblia condena, estão defendendo. O que você pode nos trazer de uma interpretação da vida nesse momento do ser humano? Pastor, hoje em dia, o que nós estamos vendo é um povo sem temor, na verdade. O povo hoje, ele não tem temor. Deus, em toda a palavra, ele sempre colocou o seu desejo, a sua vontade. Só que ele concedeu o livre-arbítrio para o homem, e essa decisão partiu do homem. Você quer ver que interessante, pastor? Logo na genealogia de Enoque, no capítulo 5 de Gênesis, o livro de Gênesis, os judeus chamam de Bereshit, né? É o nome dele original. A partir de 285 a.C., a pedido do rei Ptolomeu Filadelfo II, precisava de uma tradução grega da Bíblia, traduziram do hebraico para o grego, escolheu 6 judeus de cada tribo, estou somando 72, e em 72 dias traduziram do hebraico para o grego e ganhou um apelido, né, a versão de 70LXX, e ali ele ganhou esse nome novo, Gênesis, né, Gênesis, origem, mas o nome é Bereshit. O capítulo 5, ele fala sobre a genealogia de Enoque. A genealogia de Enoque é um pouquinho comprido, né? Mas eu vou falar rápido. Inicia com os primeiros moradores da terra, Adão e Eva. E ali traz informações para nós. É a mesma coisa que Deus faz hoje. O primeiro homem, como eu havia dito para o senhor, se chama Adão, terra vermelha. A mulher, Eva, vida, Ravá. Eles tiveram um filho primogênito chamado Caim. Caim significa possuído, e às vezes eu prego, eu gosto até de falar que para matar um irmão tem que estar possuído mesmo, né? Verdade. E tem Abel. Abel significa sopro, vaidade, porque tudo que dura pouco na ótica semita, uma vida ou qualquer coisa, é tido como vaidade. Então, Abel significa Ravel, né? Sopro, vaidade. Então, o que acontece? Caim mata a vaidade, mata Abel,
e vai para um lugar chamado Nod. A palavra Nod, ela significa andarilho, que pode ser também traduzido como vagabundo. Então é interessante que ele vai para uma cidade chamada Nod, que significa andarilho, para ser andarilho, ou seja, uma cidade chamada vagabundo, para ser vagabundo. E lá tem um filho chamado Enoque, Enoque tem um filho chamado Irade, Irade, Meujael, Metusael, né? E Metusael tem o último da geração de Caim, que se chama Lameque. E Lameque, ele trata de destruir, de deturpar aquilo que são os princípios divinos. É o que acontece na nossa geração hoje, pastor. O que ele fez? Ele tomou para si 2 mulheres. Porque no Éden, a princípio, né, os princípios de Deus estabelecidos no Éden, era quais? Era que o homem deixaria sua mãe, seu pai, se unir à mulher, os dois se tornariam uma só carne. Mas agora não, Lameque deturpa isso, ele rompe com esses princípios divinos e toma para si Ada, que significa ornamento, e outra mulher chamada Zilá, que significa sombra. Quando se tem 2, né, uma pode ser ornamentada, cheia de joias, mas a sombra é a outra, né? E ali eles têm um filho, Ada tem um filho chamado Jubal e Jabal, Zilá tem um filho chamado Tubal, Caim e Namá. E essa geração é uma geração considerada uma geração corrompida. Mas em toda a palavra, Deus sempre vai querer mostrar que existe uma saída para o ser humano. Eu estou usando essa genealogia para mostrar que existe uma saída. Porque Lameque, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, Caim será vingado 7 vezes, mas Lameque será vingado 70 vezes 7. Quando nós lemos a palavra, às vezes nós ficamos sem entender realmente o significado sobre isso. Mas quando nós lemos lá na frente, no capítulo 18 de Mateus, Pedro ele faz uma pergunta para Jesus. Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7? Quando ele fala até 7, ele se refere a quem? A Caim. Aí Jesus fala, não, 70 vezes 7, ou seja, até o último da geração daquele que te causou males, você tem que perdoar. Então, sempre o pecado, a depravação vai existir na raça, na genealogia, mas sempre Deus vai mostrar uma saída. Quando Caim mata Abel e some, Adão e Eva ficam sem filhos. Se nós formos notar, eles estão o quê? No prejuízo. Aí Deus manda outro filho chamado Sete, pastor. Sete significa recompensa. E Deus está mostrando que aqueles que são voltados para os princípios divinos, nunca, apesar de ter errado, apesar de pecou, e se voltou para Deus, eles nunca vão ficar no prejuízo, porque Deus sempre vai mandar recompensa. Aí viu um filho chamado Sete. Sete tem um filho chamado Enos. A palavra Enos significa frágil, fraco, doente. Frágil, fraco, doente. Imortal também. Mas no dia de fraco, frágil, doente e mortal, começou a invocar o nome do Senhor. Essa lição que a nossa geração precisa aprender. Que é uma geração fraca, doente, mortal, frágil, porém ela tem que abaixar a crista, né, como diz minha mãe, diminuir um pouquinho daquilo que pensa, do que acha que é, e reconhecer que o Senhor é Deus e começar a invocar e louvar o nome de Deus. Mas existem pessoas, na realidade, que têm suas filosofias próprias.
reconhecer que o Senhor é Deus e começar a invocar e louvar o nome de Deus. Mas existem pessoas, na realidade, que têm suas filosofias próprias, e muitas delas entram em outras religiões, e elas buscam entendimento de forma contrária à palavra, e elas não entendem dessa forma. E eu, às vezes, tenho mania de dizer assim que ninguém é obrigado a acreditar em nada, mas todo mundo vai ser obrigado a passar por uma situação. Por exemplo, a morte é algo que é infalível na vida do homem. O homem vai passar por ela. Não tem como correr disso. Eu não conheço ninguém que já tem 200, 300, 400 anos. Já provou a morte. E muitas pessoas estão se esquecendo que o dia do Criador virá. E nesse dia nós temos que prestar conta da nossa vida. E eu sei que você tem buscado entendimento da palavra em várias línguas. Tem também um seminário. Como é que é a história do seu seminário? Conta para nós aí. Nosso seminário é um seminário teológico, né? Nós atendemos ao público cristão, porque o nosso seminário é genuinamente evangélico, né? Nós tratamos de teologia, línguas como grego, hebraico, né? Ali no Instituto. Nós trabalhamos por extensão, na qual estamos em quase todos os estados do Brasil. Que coisa maravilhosa. E temos os nossos colaboradores, né, como o nosso vice-diretor, pastor Átila Ribeiro, de Cachoeiro, Itapemirim. Temos um grande colaborador, amigo, né, aqui de Cariacica. Ele nos ajuda bastante, que é o presbítero Eduardo Salles Coitinho. Não é Coutinho, é Coitinho. Eu brigo com ele por causa disso, é Coitinho. Aqui em Vila Velha nós temos também outros colaboradores, pastor Wesley, pastor Bruno Nobre, pessoas que têm colaborado com o nosso curso em São Paulo, pastor Ronielton, pastor Dirley em Manaus e no Rio de Janeiro. Nós temos, graças a Deus, nós estamos atingindo. Desde o princípio, pastor, a nossa proposta não era ser igual aos outros seminários, era tentar fazer uma teologia forte, né? É uma teologia forte, algo que você não ficasse espantado com a internet. O senhor acabou de falar que a nossa geração é a geração do conhecimento. Qualquer coisinha que eu falar aqui, você pode ir lá no YouTube e conferir para ver se está certo Sim. ou errado. Professor, de igual modo. Aula de teologia, livros de teologia que nós trabalhamos, de igual modo. Então, nós precisamos fazer um material bom, eficaz, que o aluno, quando for ao YouTube ou qualquer mecanismo de mídia, ele não vai se espantar, ele não vai aprender errado. Isso eu já aprendi com o meu professor. Às vezes, o maior pecado da teologia no Brasil nós queremos passar um leitinho só e ele às vezes não quer esse leitinho, ele vai para a internet e nós recusamos de dar um tipo de conhecimento, né? Eu estou apoiado em cima do pai da didática, Comênios. Jacó Comênios dizia assim que podemos ensinar tudo a todos, tendo didática, essa ponte. Então, quando eu recuso um conhecimento a alguém, ele vai para a internet, e na internet ele aprende errado. E aprendendo errado, ele vai trazer sérios problemas para dentro da igreja. As nossas igrejas hoje vivem, né, grandes embates, problemas, por causa disso, por causa do ensino. Renegam o estudo da palavra, a teologia. Eu conheço pastores que falam mal de teologia. Eu também conheço. Que fala que teologia é coisa do diabo, esfria o crente. Só que esses tais esquecem, pastor, que quem vai defender, talvez um pastor ali que não teve tempo de estudar, estudou até a 4ª série, ele não tem tempo, ele tem outros afazeres, porque ele tem que tratar lá do gabinete, o povo, as ovelhas. E quem vai defender a fé nessa igreja? É o teólogo. Então, as nossas igrejas precisam apoiar mais, né? E o Instituto Teológico Logos, ITEL, está aí para auxiliar naquilo que você precisar, qualquer um precisar.
na área teológica e de línguas também. Então você, pastor de qualquer denominação evangélica, que quiser um apoio teológico na sua igreja, nós vamos colocar na tela o contato do pastor Leonardo Andrade e você vai poder desfrutar aí da condição de ter um seminário na sua igreja. Pastor Leonardo, uma das coisas que me chama muito a atenção é que nos dias de hoje, como no passado, você disse que pessoas não gostam de teologia, falam mal de teologia. Eu concordo com você. No passado falavam mal dizendo que esfriaria o crente. O conhecimento dessa forma deixaria o crente frio. Mas eu comecei a entender que quando você consegue uma instrução e consegue defender a sua fé de uma forma mais limpa, ao invés de usar aquilo que você ouviu, mas aquilo que você estudou, você consegue criar uma condição de obter uma condição maior de fazer obreiros mais fortes. E eu sei que você tem tido essa capacidade dentro do seu seminário buscando isso. Você entende de que língua? Vamos falar um pouco o que você entende dessas línguas. Sim, pastor, eu tenho estudado bastante o hebraico, né? A gente estudou com judeus, fez outros estudos também na área do hebraico, aramaico, grego. Eu ultimamente, né, depois de 5 anos para cá, eu me atenho ao trabalho de decifração, de ugarítico, né? Acádio. Então você não é qualquer pessoa, você é um cientista. Você é alguém que tem tentado desvendar algumas coisas dentro dessa etimologia. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você, porque muitos dos nossos telespectadores estão nos assistindo e eu queria que você explanasse um pouco, falasse um pouco a respeito dessa situação de a conservação da palavra, porque nós precisamos aprender a conservar a Bíblia. E eu sei que você também está prestes a lançar uma Bíblia. Eu queria que você contasse essa história para nós. Nós estamos aguardando ainda a posição da editora. A princípio, nós estamos apenas orando, né, no dia 12 de abril, nós fechamos um contrato e por problemas financeiros que o Brasil todo está envolvendo, né, nesses últimos tempos, a editora atrasou. Era para nós estarmos lançando essa Bíblia agora em setembro, mas vamos esperar mais um pouco. E se tratando de transmissão da palavra, é interessante porque a palavra realmente ela é fundamental. Para o ser humano. Para o ser humano. Mas não é só para o evangélico. Não, para o ser humano. Porque tudo, onde nós vamos, nós vemos algo relacionado à palavra. Tudo está relacionado à palavra. Nós não podemos, não temos como fugir. E um estudioso de filosofia, sociologia, que ele tem seus pensamentos próprios, o que você me diz disso? Eu também sou formado em filosofia, mas o meu pensamento é bíblico, né? E é condensado na Bíblia. Verdadeiramente o Senhor falou tudo. Nós podemos fazer ciência com a Bíblia? Podemos. A Bíblia tem uma gama de assuntos, de coisas interessantes. Eu lembro quando eu dava aula na rede estadual de ensino, eu levava os deuses do Egito, que eu tenho uma série de miniatura, e os meninos ficavam fascinados. Eu falava sobre a veracidade dos fatos bíblicos. Podemos citar alguns, né? Algumas pessoas dizem assim que nada comprova as 10 pragas do Egito. Está enganado. Tem sim. Existe um egípcio contemporâneo às pragas chamado Ipúver. E ele escreveu um papiro que leva o nome dele, Papiro de Ipúver. E nesse papiro está escrito assim: o nosso rio. Qual é o rio? Rio Nilo. Rapi
não conseguiu salvar, porque Rapi é uma espécie de padroeiro do Rio Nilo. Ele zela pelo Rio Nilo. Depois tem até uma informação sobre isso. Ele falou assim, não conseguiu salvar e o rio está em sangue. Lembrando do mundo das pragas. Das pragas. Sim. Assim, saraiva caindo por toda parte. Outra praga. Rãs por toda parte. Outra praga. Assim, e ele vai falando várias coisas. Aí, assim, mas não tem uma prova que Israel passou pelo Egito? Tem. A estela de Merempté III. Está escrito em hieroglifo, né? Ela está escrito assim, Tachassu e Erru. Eu fiz a decifração, né? Tachassu e Erru, Tá é território. Então é território. Chassu, semita, povo estrangeiro. Então, território de um povo estrangeiro. Erru, Chassu, semita, povo estrangeiro. Então, território de um povo estrangeiro. Iru, o Iruá, vem da mesma palavra, Yod-He-Vav-He, que é o nome de Deus na composição hebraica, em hebraico. Ou seja, o território do povo do Deus de Israel. Então, essa é uma das maiores comprovações que Israel realmente teve no Egito, né? E em 1947, aconteceu um fato maravilhoso. O que aconteceu? Foram encontrados nas cavernas de Qumran os rolos do Mar Morto. E lá tem o quê? Todo o Antigo Testamento, exceto o livro de Esther, mas todo o Antigo Testamento. E o livro de Isaías hoje, ele foi redigitalizado, se encontra no museu lá de Jerusalém. Então, para qualquer um ver, para qualquer um analisar, para qualquer um tirar suas dúvidas. Eu, inclusive, por ser questionado muito acerca de Lilith, né? Mas Adão teve outra esposa, Lilith. Eu falo, não, porque Lilith vem da mesma raiz de Laila. Laila no hebraico é noite. Um judeu, quando fala assim, ele vai falar para o senhor, né, pastor Jair? Fala assim, boa noite, pastor Jair. Fala, Laila Tov. Né? Já aprendi uma palavra nova. Laila Tov, está querendo dormir, já vai dormir, né? Erev Tov, né? Boa tarde, né? Mais para de noite. Então, Laila Tov, Laila vem de Lilith, noturno, noite. E lá no manuscrito original que foram encontrados do Mar Morto, o termo Lilith lá, de Isaías 34, está escrito Lilot. Esse sufixo ot no hebraico indica plural feminino. Se qualquer um quiser atestar a veracidade da existência de Lilith, ele vai ter que atestar também que não houve só uma, houve milhares. Entendi. Como nós sabemos que ali não se trata de uma pessoa, nem de um demônio, ali trata de aves noturna. Então, tipo assim, tudo isso a Bíblia, a transmissão dela é maravilhosa, porque ela traz à tona vários fatos para nós podermos entender melhor hoje, né? Eu estava falando em outro lugar, até citei a questão que uma pessoa me perguntou, mas Léo, por que a história da maçã? A maçã é porque maçã no latim é malum. E quando fala fruto da maldade ou fruto do mal, na Bíblia, está relacionado à maçã.
Então, fruto da maldade, fruto do malo, aí Jerônimo colocou na versão latina como a maçã sendo fruto do pecado. Mas não é nada disso, é apenas A desobediência. uma falta de informação, a questão dos textos, né? Eu fico muito sim, feliz de ter encontrado na minha vida uma pessoa como você, porque eu tenho encontrado outras pessoas, não da sua idade. E eu fiquei perplexo de ver o menino da sua idade, 37 anos, é isso? E com tanta informação. E eu disse para ele que está na hora dele entender que se Deus deu isso para ele, deu para ele a necessidade de defender a palavra e defender o reino de Deus. Então, não é alguma coisa comum, é alguma coisa que Deus deu para você, que não deu para mim, não deu para o meu irmão que está em casa, não deu para outras pessoas, mas deu para você. Para mim, é fácil falar inglês, falar espanhol, mas você disse que fala todas essas línguas e não fala inglês. Então, eu fico surpreso, porque para mim é muito difícil. Então, para cada um, Deus deu uma contextualização de algumas coisas. E eu quero dizer para você que o nosso programa está de portas abertas. Nós queremos que você fale um pouco mais do seu seminário, que você deixe um contato, fale alguma coisa, porque nós queremos que aquelas pessoas que estão nos assistindo possam, através desse programa, aqueles que gostariam ou que querem ter informação, que ter mais conhecimento, possam usar do seu seminário, que eu sei que é um seminário muito forte, bom, e que tem trazido também informação e produzido obreiros melhores. Fica com você a palavra agora para falar com os nossos telespectadores. Meus irmãos, você que sente a necessidade de conhecer um pouco mais da palavra de Deus, eu te apresento o ITEL, Instituto Teológico Logos, uma teologia totalmente cristã, fundamentada nos princípios éticos, né, da nossa ortodoxia. Não fugimos para essas heresias modernas e a nossa regra é trazer uma teologia que vai auxiliar o obreiro a se transformar num pregador, num ensinador da palavra de Deus, sempre trabalhando didaticamente um conteúdo mais profundo, né? Onde ele saiba defender aquilo que ele vive. Ultimamente eu estava falando sobre o dízimo e eu estava ensinando como a gente vai defender dízimo, como a gente vai defender outras questões relacionadas à nossa cristandade. E para isso há necessidade de sentar e aprender. Só para nós concluirmos, pastor, eu acho interessante, a nossa temática do ITEL é trabalhar a cultura na qual a Bíblia foi inserida. Só para os amigos terem uma ideia e ter um gostinho do que é a profundidade dos nossos livros, a Bíblia fala em Mateus 24, 36, aquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai. O que está querendo dizer? Está falando sobre arrebatamento, sim. Mas por trás disso existe uma coisa grandiosa. Você vai aprender no nosso curso, mas vai aprender um pouquinho aqui. O 7º mês no calendário bíblico é chamado de Tisri. O primeiro dia, que é o ano novo, né, no calendário civil, o primeiro e o segundo, eles dão 2 dias para uma festa chamada Festa das Trombetas. Por quê? Porque é a única festa que ocorre na lua nova. Então eles dão dia 1º e dia 2. Porque a lua nova é muito difícil, pastor, de conseguir enxergar e visualizar ela e falar assim, não, é a lua nova. Tem que ter certeza. Então eles davam 2 dias. Como eles não tinham certeza se ela viria no dia 1º ou no dia 2 de Tisri, eles deram um apelido para essa festa. A festa daquele dia e hora ninguém sabe. E quando se trata de trombetas, todos nós sabemos que Paulo fala isso lá.
no capítulo 15 de 1 Coríntios, né? No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Ele está se referindo a esse período. E essa última trombeta era interessante, porque tocavam-se 4 sequenciais. A primeira ouvia, você tinha que se preparar para ouvir a palavra e entoar louvores. Tocava a segunda, pam pam. Você tinha que recolher o lixo dentro de casa e queimar. A terceira era a preparação para uma grande batalha. Ou seja, vai chegar um momento que nós temos que estar aptos para pregar e para entoar louvores de adoração ao Eterno. Vai chegar um momento que nós precisamos recolher esse lixo do pecado, jogar para fora. Vai chegar um momento que a trombeta da grande batalha vai chegar para nós, porque nós estamos vivendo uma grande batalha. Mas a última trombeta se chama Tekiá Gedolá, que é a última trombeta. Quando o judeu ele cingia os lombos, né? Isso é um eufemismo, que ele tinha que andar, correr em peregrinação para Jerusalém. Só que nós, quando ouvimos a última trombeta, nós vamos para Jerusalém celestial, né, pastor? Amém. Vai haver um arrebatamento e vamos desaparecer deste mundo. E eu quero convidar você a estar conosco. Não na igreja nossa, mas nesse arrebatamento. Prepare-se. Eu quero agradecer pastor Leonardo e que Deus possa abençoá-lo. Você fique atento aí que nós estamos colocando na tela o contato dele, o contato do seu seminário. E eu quero agradecer a você que esteve conosco nesse momento. Pedir que você continue nas nossas redes sociais e te aguardamos na próxima semana, se assim Deus nos permitir.